Dólar derretendo, 5 erros que vão te custar caro em 2026. O dólar perdeu 10% de valor em 12 meses. O índice DXY, que mede a força do dólar no mundo, ele está em 97 pontos, nível que a gente não via desde antes da pandemia. O real se valorizou mais de 5% só em 2026 e todo mundo está comemorando. Mas eu preciso te fazer uma pergunta incômoda. Se essa queda do dólar ela não for uma vitória do Brasil, mas uma jogada calculada que pode estar virando inclusive contra você. Eu sou o Eliseu Desperato Investimentos e aqui no canal eu te ajudo a enxergar o jogo que acontece por trás das manchetes, porque é nesse jogo que o seu patrimônio ele é construído ou destruído. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Olha só que interessante, todo mundo está falando que o dólar está colapsando, que a era do dólar acabou, que o real está forte. Mas a real é que o dólar ele não está colapsando, ele está sendo desmontado de propósito. E essa diferença muda completamente o que você deveria estar fazendo com o seu dinheiro agora. Segundo dados do próprio FMI, a participação do dólar nas reservas cambiais globais caiu para 56,9% no terceiro trimestre de 2025. Parece pouco, mas em 2000 essa participação ela era de 71%. Ou seja, em pouco mais de 2 décadas o dólar perdeu quase 15 pontos percentuais de representatividade nas reservas dos bancos centrais do mundo. Aqui que vai o ponto que ninguém está conectando. Essa queda se acelerou justamente quando o governo americano decidiu que queria um dólar mais fraco. Isso aí tem nome, tem autor e tem estratégia. E se você não entender isso, você vai tomar a decisão errada nos seus investimentos. Se esse tipo de análise faz sentido para você, tipo de coisa que você não encontra no noticiário, se inscreve no canal, porque é exatamente isso que a gente faz toda semana aqui. Beleza? Vamos lá para entender por que o dólar está caindo. Você precisa entender uma coisa que parece contraditória. Ter a moeda mais forte do mundo se tornou um problema para os Estados Unidos. Pensa comigo, dólar forte significa que tudo que os americanos produzem fica mais caro para o resto do mundo. E isso aí ao longo de décadas ele foi corroendo a indústria de manufatura americana. A participação do ZEWA no PIB industrial global caiu de 40% para 25%. Isso na década de 70, desde 70, de 40 para 25. Milhões de empregos industriais migraram para a China, para o México, para o Sudeste Asiático. E aí entra uma figura que você precisa conhecer. Stephen Miller, que é o presidente do Conselho de Assessores Econômicos do governo Trump, escreveu um documento de mais de 40 páginas antes mesmo de assumir o cargo, detalhando como os Estados Unidos deveriam enfraquecer o dólar de uma forma coordenada. A estratégia ficou conhecida como o Acordo de Mar-a-Lago, uma referência ao resort do Trump na Flórida, mas também uma provocação direta ao Acordo de Bretton Woods de 1944, que redesenhou a economia mundial pós-guerra. O plano tem 3 pilares. O primeiro, tarifas agressivas. A gente viu isso com o Liberation Day, quando o Trump impôs tarifas para mais de 180 países de uma única vez. Segundo, uma pressão diplomática para parceiros comerciais aceitem vender títulos do governo americano e reduzir suas posições de dólar. Terceiro, a China jogando junto, mas pelo próprio interesse. A própria China recentemente aí acabou orientando os bancos locais a reduzir a dependência do dólar nas operações financeiras. Que, aliás, deixa eu te fazer um desafio rápido. Pausa o vídeo e tenta responder. Qual foi a última vez que o dólar esteve abaixo de R$ 5,20? Se você chutou, deve ter sido ano passado, errou, o dólar bateu 5,18 aí nessa semana. E a última vez que ele esteve nesse patamar foi em maio de 2024, mais de 20 meses atrás. Isso é um dado do Banco Central. E agora que vem uma pergunta que realmente importa. Isso é bom ou é ruim para você? Depende completamente de como você reage. E sobre isso aí que eu quero estar falando agora. A real é que a maioria dos investidores brasileiros vai cometer um dos dois aí erros que eu vou estar falando. Os dois erros, eles são devastadores no longo prazo. Número 1, achar que dólar caindo significa que é a hora de vender posição internacional. Eu entendo a lógica, que é totalmente emocional. Você comprou dólar a 5,80, 5,90, 6,20, agora está 5,18 e sente que está perdendo dinheiro e quer sair. Mas isso é exatamente a armadilha. Quando o dólar cai, a sua posição internacional ela encolhe na carteira e é justamente aí que você deveria estar comprando mais e não vendendo. Por quê? Porque existe aí um princípio que responde por mais de 90% do retorno do investidor ao longo das décadas. Não é acertar o timing de compra e venda. Isso aí representa menos de 9% do histórico de retornos e resultados. O que realmente importa é a alocação de ativos e o rebalanceamento de uma maneira disciplinada. Isso é um dado acadêmico consolidado, estudado por gente como Bryson, Hood e Bauer,
desde os anos aí 1980. O rebalanceamento ele funciona assim. Sua carteira ideal é 30% em ativos internacionais e o dólar caiu, então provavelmente essa fatia ela encolheu para 24%, 25%. Isso é um sinal de compra e não de venda. Você está comprando mais barato um ativo que continua sendo essencial para a diversificação. Erro número 2, achar que o real forte é um mérito do Brasil. A Selic está em 15% ao ano, o maior patamar desde 2006. O Brasil tem a segunda maior taxa de juros reais do planeta com 9,23%. Isso é um dado da leve inteligência. Ou seja, o dinheiro estrangeiro ele não está vindo para o Brasil porque a gente que é incrível. Ele está vindo porque a gente paga um prêmio absurdo de juros no momento que os ELA estão baixando os juros, estão afrouxando os juros. Um dado aí da B3, só em janeiro de 2026 entraram 26,3 bilhões de reais de capital estrangeiro na Bolsa Brasileira, mais do que entrou no ano inteiro de 2025. Em fevereiro já são mais de 4 bilhões de reais. E Bovespa bateu 11 recordes só nesse começo de ano, passando de 189 mil pontos. Parece maravilhoso, né? Mas pensa comigo, esse fluxo ele é estrutural ou ele é circunstancial? Quando o ciclo virar, e o ciclo sempre vira, esse dinheiro vai sair tão rápido quanto entrou. E quem apostou tudo no Brasil achando que dessa vez é diferente, vai ficar segurando a conta. Se esse tipo de raciocínio acabou de te fazer repensar alguma decisão que você ia tomar, esse é o tipo de conteúdo que sai toda semana aqui. Se inscreve aí para não estar perdendo os próximos. Beleza, o que fazer na prática? Deixa eu te dar um framework aí de 3 pontos que você pode estar aplicando hoje. Primeiro, não reaja ao câmbio, rebalanceie. Se a sua carteira tem uma alocação alvo em ativos internacionais, e deveria ter, e essa fatia encolheu por causa da queda do dólar, esse é o momento de recompor. Compre mais, não menos. JP Morgan publicou um relatório essa semana dizendo que o dólar entrou numa fase de ajuste estrutural. Isso aí não é colapso, é uma reacomodação. E reacomodações criam oportunidades para quem tem disciplina. O ouro acumulou uma alta aí de mais de 24% em 2026 e quase 94% nos últimos 12 meses. Segundo a FGV, as reservas em ouro dos bancos centrais saltaram de 1,4 trilhões de dólares em 2019 para 3,8 trilhões de dólares no mês de 2025, um crescimento de mais de 170% em 6 anos. Isso aí não é uma coincidência, uma mensagem clara. Os bancos centrais estão diversificando para fora do dólar. Estão fazendo isso com o quê? Com o ouro. Então, o que isso significa para você? Vou estar all-in no ouro, vou estar todo investido no ouro? Não. Significa que ter uma fatia de proteção faz sentido dentro de uma carteira diversificada. O ouro não é para ficar rico, é para não ficar pobre quando o sistema aí da balança, quando vem uma crise. E aqui que vem o terceiro ponto e talvez o mais importante de todos. Pare de investir baseado em narrativa. A real é que o noticiário não vai te dizer dólar em colapso, a era do dólar acabou. E amanhã, quando o vento mudar, o mesmo noticiário vai dizer, fuga de capital, real despenca, hora de comprar dólar. É um ciclo que se repete há décadas. Postura inteligente é uma só. Tem uma estratégia de alocação baseada nos seus objetivos, no seu prazo, no seu perfil de risco. Execute sempre com disciplina, independente da manchete do dia. Historicamente, ciclos de enfraquecimento do dólar funcionam como mecanismos aí de redistribuição global de crescimento. Eles fortalecem economias emergentes por um tempo, mas depois eles revertem. Quem se posiciona apenas para um lado desse ciclo sempre perde no longo prazo. Agora eu quero ouvir de você, qual é a maior tentação que você está sentindo agora como investidor? Vender dólar porque caiu? Comprar mais Brasil porque está subindo? Ou você consegue manter a disciplina? Me conta aí nos comentários, porque eu leio todos e a gente aprende muito com a experiência uns dos outros. Só que o que me incomoda de verdade nessa história toda não é o dólar subindo ou caindo, é a quantidade de gente que terceiriza decisões mais importantes da vida financeira para manchetes. Quando o dólar estava a R$6, manchetes por todos os lados, todo mundo está querendo comprar. Agora que está 5,18, está todo mundo querendo vender. É o exato oposto do que faz sentido. Isso não acontece por burrice, acontece porque a gente foi condicionado a reagir em vez de estar pensando. Soberania financeira não é sobre ter muito dinheiro, é ter a capacidade de tomar decisões racionais quando todo mundo ao redor está em pânico ou está em euforia. Porque pânico e euforia são dois lados da mesma moeda e nos dois casos. Quem perde é quem não tem estratégia. O dólar vai continuar existindo, vai continuar sendo a principal moeda do mundo, mas o mundo ele está mudado, está mudando e vai mudar. E seu papel como investidor é estar preparado para qualquer cenário e não apostar em um só. Se você quer ir mais fundo aí nesse tipo de análise, entender como monta uma carteira, independente de câmbio, eu te convido a entrar na nossa newsletter gratuita toda semana. Eu mando uma análise mais detalhada que não cabe num vídeo de 14 minutos. Tem bastidores, alertas, principalmente um raciocínio que te ajuda a pensar por conta própria. É gratuita, você pode estar cancelando quando quiser e o link está na descrição. Sem pegadinha, sem enrolação. Valeu demais ter ficado até aqui. Nos vemos no próximo. Um grande abraço. Valeu!